Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio extraordinário desse podcast. Toda semana e hoje, assim, a energia está altíssima aqui, né? Com certeza, cara, eu já tô muito. Todo mundo, já porque a gente vai conversando antes, ainda bem que a gente marcou cedo, né? A gente já tá meia hora aqui falando só de coisa boa. Semana passada a gente falou de saúde financeira, né? Saúde financeira. E hoje a gente vai falar de saúde física. Saúde física, é isso aí, gente, ó, não perca tempo, tá? Pra você que ainda não viu o conteúdo da semana passada ou perdeu algum episódio aí, não perca tempo, vá lá no Spotify e procure AtacaCast. E no YouTube, não esquece, tem lá os episódios também. Eu sempre tenho que falar do tal do sininho, que depois que eu aprendi eu não esqueço mais. Clica no sininho lá, se inscreva e acompanhe todos os outros conteúdos. O de hoje tá sensacional, dá uma olhada no que vai rolar aí. Eu não abri uma clínica, eu abri um lugar para cuidar de vidas, de cuidar de pessoas prosperarem através da saúde. Nunca me faltou nada, arroz, feijão, teto, mas uma hora meu pai falou: Gério, um tênis, uma roupa melhor, um carro futuro, você vai ter que correr atrás. Vai ter que fazer igual o pai fez, vai ter que ir para cima. Então uma das coisas que eu prezo na minha carta de valores da minha empresa, da minha vida, é a gratidão, é o carinho. Então um simples café, para algumas pessoas ele é um simples café, para mim ele é um aconchego, ele é um carinho. Eu sou o Ramon Barbosa. Eu sou o Joey Cruz. E esse é o AtacaCast. Vamos lá então a energia tá alta, eu vou ler rapidinho aqui um pouco do que a gente vai ouvir, para vocês entenderem do que a gente está falando. Olha só, o nosso convidado de hoje tem uma história de vida que justifica muito bem as tatuagens que eles têm nos braços, nos bracinhos, né? Bracinho pequenininho. No pain, no gain. Bem direto, ele próprio traduz assim, ó: sem dedicação, sem resultado. Simples. Olha só, saiu de casa aos 12 anos de idade, já trabalhou como ajudante de pedreiro, já foi vendedor em loja de pisos e azulejos, já vendeu até ar-condicionado e por aí vai. Enfrentou muitas dificuldades para realizar o seu sonho de ser atleta, chegando até mesmo a treinar escondido de madrugada. Ele vai contar essa história aí, porque ele tinha que conciliar o treino com os estudos. Ele vai contar uma história da bolacha recheada ali que vocês vão gostar. Muito legal. Olha só, com muito esforço, ele se formou em educação física e daí não parou mais. Fez pós-graduação e traz no seu currículo 6 especializações. Ele vai falar uma por uma aí que é difícil, hein? O Gero, que é o nosso convidado de hoje, coleciona troféus. Entre eles, o de campeão paulista de fisiculturismo. Pô, com essa bagagem, ele fundou a Gero Núcleo de Saúde, que hoje é a maior, simples assim, ó, a maior clínica da cidade de Arujá, com mais de 1.000 metros quadrados, 21 salas, mais 20 médicos, todos especializados, pessoal bem gabaritado. Lá tem médico do Albert Einstein, etc e tal. Essa estrutura que pode com certeza garantir aos seus clientes saúde, bem-estar, estética e o que mais, Gero? Bom, primeiramente é uma honra, é um prazer. Sou Gério Marcondes, CEO, fundador. Na verdade, hoje nós precisamos atualizar. Crescemos, somos um grupo hoje com uma clínica médica que é a Gero Núcleo de Saúde, Gero Odontologia, Expert Lab, Laboratório de Medicina Diagnóstica, e estamos também caminhando para outras unidades. Então cresceu. E como você falou, além da saúde física, o mais importante é a saúde mental, porque uma depende da outra. Então, gratidão a vocês, gratidão a AtacaPet, a família AtacaPet. E eu estou aqui à ordem e à disposição para trazer conhecimento para vocês. Bem-vindo demais, né? Esse cara é fodido, cara. Eu sou fãzaço desse cara, ele tem uma energia, quando ele chega, ele contagia todo mundo, João. Quer dizer, não é só no mundo. Não, é foda. E para começar, né, eu queria saber, essa energia veio de onde? Como que funciona aí? Então, eu acho que a energia, se fosse traduzir, nós teríamos alguns conceitos, né? Mas eu acho que o conceito número 1 é Deus. Nós sabemos que temos alguns pilares na vida, e dentro desses pilares nós temos a saúde emocional, a saúde física, mas o espiritual, na minha opinião, é o que comanda. O homem, ele é movido sim à fé, ele é movido ao impossível. O homem, desde a sua base familiar, desde a sua base como conceito de ser humano, ele tem que ter o impossível, ele tem que ter nas mãos deles um pensamento assim: eu vou chegar onde ninguém chegou, eu vou conseguir o que ninguém conseguiu. E o homem tem que chegar ao seguinte: eu vou ser melhor que o meu pai, eu vou ser melhor que o meu avô. Às vezes eu tô orando, eu tenho o Gerinho, né, tá com 1 ano e meio. Às vezes quando eu tô orando eu falo: Deus, que o meu filho seja 1000 vezes melhor que eu, em conhecimento e bondade.
sabe, um ser humano 1000 vezes melhor. Que o pai dele... Pra mim, eu sou ruim perante Deus, porque nós somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém, mas o ser humano, ele veio para ser vencedor, ele não veio para deixar herança. Nós não viemos para ser herdeiros, nós viemos ao mundo para deixar, né, construir herança, não depender de algo, de alguém, mas nós viemos para construir a nossa própria história, independente sua condição financeira, independente de qualquer coisa. O ser humano nasceu para vencer, seja ele quem for, a sua classe social, enfim. Legado, valores, riqueza e prosperidade são coisas totalmente diferentes. Mais ou menos é isso, é o que eu acredito. É a superação através da fé, né, cara? Pô, muito legal você falou. E a tua história? Vamos falar da tua história então, porque eu acho que tá carregada disso, né? Dessa superação o tempo inteiro. Como diz a minha própria tatuagem, eu tenho 2 traduções. Tem o inglês americano e tem o inglês britânico. Eu gosto mais do britânico por quê? Porque é sem dedicação, sem resultado. O americano é sem dor, sem ganho. O que acontece? Na vida, querendo ou não importa. Existirão fases na sua vida que você vai passar por dor, vai passar por desafios, vai sair da mesmice. É necessário para o seu crescimento. Então, assim, vou tentar ser o mais breve possível. Nasci na própria cidade aqui de Arujá, meu avô nasceu aqui, saí de casa muito cedo. Graças a Deus tive uma base familiar muito boa, um pai que me ensinou muita coisa. Agradeço a Deus pelo meu pai, de onde eu vim, caráter, sobre casamento, sobre trabalho. Trabalho é uma coisa que eu fui muito ensinado. Então, o meu primeiro emprego foi aos 12 anos de idade. Então, o meu pai, ele me soltou muito cedo, né? Eu acredito, não posso julgá-lo, né? Porque pode ser que ele foi criado assim, mas ele só não me assistiu tanto igual eu gostaria. Mas eu quero também fazer isso com meu filho, mas eu vou assistir diferente, né? Isso envolve outros problemas. Eu tenho uma irmã, por exemplo, especial. Toda a atenção foi dada a ela. Então, não posso julgar meu pai, que meu pai falou, ele é homem, deixa que Deus vai cuidar dele e meu filho vai se virar. E foi o que aconteceu. Então, o que eu vi? Nunca me faltou nada, arroz, feijão, teto, mas uma hora meu pai falou, Gério, um tênis, uma roupa melhor, um carro futuro, você vai ter que correr atrás. Vai ter que fazer igual o pai fez, vai ter que ir pra cima. Foi o que eu fiz. Então, por coincidência, meu primeiro emprego foi onde, olha como o mundo deu volta. Onde é minha clínica, hoje minha sede, minha primeira clínica, era uma metalúrgica. E eu fui ali um ajudante de pedreiro, aos 12 anos de idade. Então hoje eu trabalho ali, cara, e depois de anos o mundo deu volta e eu vim parar ali de novo. E aí o que aconteceu? Fui trabalhando, e aí eu vi que o exercício, você pega por exemplo a musculação para mim, o exercício, a atividade física, ela não é só o exercício, não é só a atividade física. Olha o que a musculação, olha como mudou minha vida, olha o que ela fez, o meu propósito de ajudar pessoas. Porque o meu propósito era muito bem claro, ajudar pessoas a terem saúde para conquistar o sucesso. E para mim, foi meu sustento, foi meu sonho, foi meu legado. E o que acontece? Eu lembro que eu comecei com essa história toda quando eu vi as fitas do Arnold, quando eu via a televisão, eu falava, cara, eu quero ser igual a esse cara aí. Aqueles filmes lá. Eu olhava aquilo, eu falava, cara, o homem precisa dessa força. E a musculação, por exemplo, ela ensina uma coisa muito bacana, que é a disciplina. Porque a disciplina, ela vence. A disciplina é a causa número 1 do resultado. A disciplina e a constância é o que manda. Porque a motivação, ela perde. Porque não é todos os dias que nós vamos estar motivados. Acordei hoje, não estou tão motivado igual ontem, mas eu tenho a disciplina de tal horário, comer tal refeição, fazer X treino. É a disciplina, é a constância, é fazer de qualquer jeito, tem que fazer. 5 horas da manhã é 5 horas da manhã. Não deixe de ler um livro, não deixe de trabalhar, não deixe de estudar, de fazer um curso. Por algo, por motivação, é por disciplina. A disciplina é a chave. O tempo foi passando e aí o que aconteceu? Eu lembro que eu comecei a treinar em 1997, 1998 mais ou menos. Eu lembro que tinha uma mercearia no caminho, com a história da bolacha, né? Eu saía do trabalho 5 da tarde por aí, aquelas bolachinhas recheadas tinha de 50 centavos. Eu não sabia de alimentação, não sabia nada, eu comprava para antes de treinar. E aí eu ia treinar para academia e comecei a viver aquilo. Comecei a ler, comecei a estudar e comecei já na minha cabeça. Falei, acho que eu quero fazer isso, acho que eu quero isso para minha vida. E aí o tempo foi passando, eu com medo de não poder estudar, né, pela condição financeira, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada. Que eu lembro até hoje que foi uma grande rede de piso e azulejo aqui da Zona Leste de São Paulo, chamada Mauro Center. Então, se eles estiverem vindo agora, a família Trazini, eu agradeço, eu
Sou eternamente agradecido. E ali foi muito legal que eu tive minha primeira convivência, meu primeiro conhecimento com vendas. Eu era vendedor de piso. E ali eu entendi a arte das vendas. Tudo é vendas. Você é médico, é vendas. Você é açougueiro, é vendas. Você tem uma casa de tinta, é vendas. Tudo é vendas. E você tem que entender que vendas é uma forma de você ajudar outras pessoas. Porque eu sabia onde eu trabalhava, eu sabia a qualidade onde eu trabalhava, eu sabia a qualidade dos produtos onde eu trabalhava. Eu falei, cara, esse cara tem que comprar aqui. Que além de eu ver e tentar, ganhava por consequência o dinheiro, lógico que ganhava. Mas aquilo eu fui entendendo que aquilo ia servir como base para a minha vida. E serviu, porque aquilo que eu aprendi nessa loja, nessa rede de piso e azulejo, foi o que eu uso hoje. Então ali me ensinou muito. E aí, com muita dificuldade, comecei a trabalhar, comecei a estudar educação física. No meio disso, eu saí dessa empresa devido a trabalhar em sábado. A minha faculdade exigia trabalhar aos sábados e eu fui vender piso e azulejo para uma outra empresa que era forte no Brasil, chamada Clima Frio. Fui vendedor de ar-condicionado de novo nessa empresa. Então, assim, pessoas, referências também, que eu devo muito ensinamento. Aprendi muito. Para complementar a renda, eu tenho um amigo que tem a maior escola de São Miguel Paulista, chama Cavilac, escola particular. E eu fazia bicos de segurança aos finais de semana para as festas. Então, molecada de 14, 13, eu ficava olhando eles, ia para complementar a renda. E eu lembro que no terceiro ano de faculdade, eu tinha uma coisa muito bem clara. Um médico, um nutricionista, um personal, seja qual área da saúde, ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Eu tinha insights, eu tinha algumas coisas muito bem claras na minha cabeça, que é assim, eu preciso criar uma engrenagem, eu preciso criar alguma coisa, como se fosse assim... Gera um núcleo de saúde, tudo em um lugar só, onde o cara não precisa, ele precisa ganhar tempo com o dia a dia, ele precisa ser tratado como rei, ele precisa, eu tenho como valor a gratidão, eu fui muito ajudado. Então uma das coisas que eu prezo na minha carta de valores da minha empresa, da minha vida, é a gratidão, é o carinho. Então um simples café, para algumas pessoas ele é um simples café, para mim ele é um aconchego, ele é um carinho. Por isso que quando você é recebido na minha clínica, eu exijo, eu peço... O cara tem que sentar no sofá e tomar um café, porque aquilo para mim é um acolhimento. Então esse sentimento, eu agradeço a Deus por eu ter sido muito ajudado, eu carregar isso como valor. E aí me formei em educação física, né? Vou tentar resumir o mais rápido e breve possível. No que eu me formei, eu comecei a trabalhar de instrutor de academia. E aí vamos lá. Quando eu era instrutor, eu lembro que o meu primeiro salário foi R$1,89 a hora, uma academia lá em Poá. A minha segunda foi aqui em Arujá, R$5,62 a hora. E no meio disso tudo eu tive um presentão de Deus. Lembra daquele chocolate, onde eu sou amigo de uma família chamada Família Brodella, uma família tradicional aqui de Arujá. São os fundadores daquele chocolate Dantop. Os fundadores me chamaram, eu tocava, administrava uma lojinha deles e me deram uma loja de suplemento. E aí eu tava naquela, me formei, vou tocar a loja, não vou, escolhi. De novo veio a dor, de novo veio o medo, escolhi. E aí fui dar aula. E aí eu lembro que eu tava dando aula, aí tem uma academia que eu dava aula que era das 6 da manhã às 10 da noite. Aí a rádio da academia falava assim, professor Gério, das 6 da manhã às 10 da noite. Aí os alunos olhavam pra mim assim e falaram, não. Eu falei, ué, eu ganho 5,62 vezes 16 horas? É o que eu ganhava. Até um belo dia, que foi um divisor de águas, cheguei no dono e falei assim, o senhor pode me aumentar R$1 a hora? Ele falou, não, porque se eu te mandar embora vai ter 1.000 igual você para fazer o seu trabalho. E aquilo foi muito legal. Foi um não mais gostoso, não mais maravilhoso. Lógico que tem vários, porque aquilo me fez sair da zona de conforto. Saí triste, fui para casa chorando, eu tenho minha bicicletinha, fui para casa chorando. No outro dia eu lembro que eu peguei 8 alunos de personal. E aí eu falei, caramba, de uma noite para outra eu achei que eu tava perdido, ganhei aí 3, 4 mil reais de uma noite para outra. Nisso daí vem o primeiro insight. Eu estudando, minha primeira pós-graduação, eu falei assim, cara, em Arujá não tinha nutricionista, a galera não sabia o que era nutricionista. Sem cobrar nada dos alunos, nenhum valor, eu pegava o salário que eu ganhava deles e eu alugava salas para nutricionista passar um dia em Arujá. E aí comecei o trabalho de equipe multidisciplinar sem saber onde ia, mas tinha tudo muito bem claro assim, não, sozinho é uma engrenagem a área da saúde. Ela deve ser multidisciplinar. Precisa ter uma equipe, cada um no seu quadrado, trabalho conjunto. E foi indo. Eu lembro que estava muito bem claro sobre um dia ter uma clínica, um espaço, um lugar.
E aí veio um site na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso de um espaço. Aí aluguei a primeira clínica da Gero, que foi uma salinha de 50 metros quadrados, onde eu inaugurei dia 16 de agosto de 2011. E aí essa história foi a mais legal, por quê? Porque eu lembro que depois da bicicleta eu tinha um Uno Mille, e me roubaram esse Uno Mille. Eu comprei 48 parcelas de R$250, me roubaram o carro. Putz, cara, eu fiquei... De novo, Deus veio, uniu os empresários da própria cidade de Arujá e fizeram uma rifa para eu poder quitar o carro. E eu comecei a dar aula a pé novamente. Aí eu tenho um amigo, o Anderson, o Andy, eu sou muito grato a ele. Eu falei, Andy, eu preciso de um carro, cara, para trabalhar e tal. Era o lançamento do primeiro New Beetle, quando lançou aquele New Beetle amarelo, com rodão, com teto solar. Aí ele ligou para o aluno dele, o Gero vai ficar com esse carro. Eu falei, ele no telefone, eu falei, caramba, que carro será que ele tá comprando para mim, né? Ah, tá bom, é do Gero. Ó, seguinte, comprei um carro para você e se você não me pagar, é meu nome, hein? Ô Henrique, se o Gero não pagar, eu pago. Ele falou, não, é New Beetle. Não lembro o que, 2011, eu acho. A gente tava em 2011, o carro era 2011. Eu falei, meu Deus, esse carro custa 80 mil. Se vira. Aí eu lembro que eu fui dar uma aula num condomínio aqui perto, fui de bicicleta, né? Daqui a pouco ele veio entregar o carro. Encheu de batata doce o carro. Aí me entregou o carro. Cara, eu chorava. Meu coração ia na boca assim, ó. E aí o que eu fiz? Consegui pagar esse carro. Paguei em umas 30 parcelas, ia com cheque molhado, moeda. Não ia nem no McDonald's, não ia nem comprar um whey protein, mas paguei o carro. E aí o que eu fiz? Eu abri a primeira clínica. Vendi o carro para construir a clínica. Só que o dinheiro do carro só deu para comprar aquela máquina de bioimpedância. Falei, meu Deus, agora já era. Fui dar uma aula para um casal que hoje está em Boca Raton, Camila e Marquinhos. Também não tenho palavras para agradecer isso. Fui dar uma aula para essa moça. Eu lembro que eu dava aula para ela de personal e eu tremia, porque eu falei, errei na obra, calculei errado, não tenho dinheiro, fiz na impulsividade, e ela reparou. Aí ela fez o seguinte, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Desculpa se eu não tô dando uma boa aula, voltei para a obra. Para já mandar o arquiteto embora. Ela me ligou, falou, Gero, o meu esposo está depositando um valor alto e você vai... Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, tipo, não confunda. Gero, se vira, fala com meu marido agora. A obra continuou por causa dessa família. Cheguei no cara, falei assim, Marco, cara, o que é aquilo? Ele falou, Gero, é o seguinte, tô indo para os Estados Unidos, minha mãe vai ficar 4 anos para você, tá bom? Vou pegar o valor e vou dividir em 4. Na época, hoje eu traduzi a uns 100 mil reais. Você vai todo dia depositar para minha mãe. Foi na casa da mãe dele e levava. Falei, qual que é os juros disso? Quanto você quer que eu pague? Os juros é, quando você tiver 40 anos de idade, você vai confiar em alguém igual eu confio em você. É esse os juros que eu quero. Cara, imagina a vida desse cara. Olha a mensagem que ele mandou para mim. Corrente, né? Ele me contou que ele também ajudou outras pessoas, só que as outras pessoas não fizeram por onde. Então hoje eu tenho 38 anos... Está muito bem claro que quando eu tiver 40 anos, eu vou ter que ter a mesma confiança que ele teve. Porque o que é riqueza, né, e prosperidade? Tem que tomar muito cuidado. O que eu vejo? Se a sua riqueza, se a sua prosperidade não serviu para enriquecer o outro ou mais pessoas, não adianta nada. Você não pode reter. A sua riqueza, a sua prosperidade, ela tem que ir a outras pessoas. Porque senão não adianta. De nada adianta. E o que esse cara fez por mim, eu também tenho que fazer por outras pessoas. Pode ser como de frustre? Pode, mas eu preciso fazer. Nasceu a Gero, 16 de agosto de 2011. Uma salinha de 50 metros quadrados. Aí veio fisioterapeuta, nutricionista, personal, o negócio começou. Geriatra, ortopedista, médico endócrino, começou. E ali foi uma escola. 2011 a 2019. 2019, tomei uma decisão de ampliar, só que eu ampliei de uma forma impulsiva. Hoje eu posso dizer que é errada, mas é certa. Por que errada, mas é certa? Não tinha nenhuma base de gestão, nenhuma base financeira. Fiz na impulsividade, fiz na loucura, fiz na fé. Legal, show. Graças a Deus eu fiz. Por quê? Porque eu tenho 6 especializações, todas elas acadêmicas, técnicas na minha área, em fisiologia do corpo humano, exames laboratoriais, saúde, obesidade, mas nada de gestão, nada de financeiro. Fiz 1 ano e meio de obra, fui de 50 metros quadrados para 1.000, sem base de gestão nenhuma. Ali eu comecei a entender um módulo que eu lembro da gestão, que é a regra do jogo. Ali ficou muito bem claro,
né, com alguns erros, com algumas coisas ruins que aconteceram, que eu precisava de gestão, precisava estudar novamente, cair para outro nicho, que era o técnico. Eu tinha que sair de uma vida acadêmica de obesidade, de saúde, para uma nova escola de gestão. E aí nasceu a Gero com 1.000 metros quadrados. O que foi triste? A Gero foi reformulada em fevereiro de 2020. Março de 2020, o que aconteceu? Lockdown, Covid-19. Nós ficamos 5 a 6 meses lacrados, portas fechadas. Isso veio o Covid. Eu lembro que 3.000, acho que, exames de Covid, o PCR, Covid-19 para o Jaco, foi o que me levantou. Então eu tive que criar um outro nicho, um outro produto, me reinventar para sobreviver à pandemia. E a Gero hoje está aí. Não está fácil, não é fácil como sempre, mas é gostoso, é maravilhoso. Estamos crescendo e cada vez mais eu vejo que existe uma palavra, uma frase em inglês que é lifelong learning. Ou seja, não pode parar nunca. E cada vez mais eu vejo o que eu estou tendo agora. Então eu faço uma mescla, né? Hoje eu estudo gestão, eu continuo estudando um pouco na minha parte técnica de ciência, mas algum dos braços importantes é a própria neurociência. Você precisa mudar seu mindset, você precisa cortar raízes, você precisa curar algumas coisas do passado. Você precisa mudar a sua cabeça e foi o que eu falei, você mentalizar o que você é capaz. Porque todo mundo nasceu para ser campeão, todo mundo nasceu para construir patrimônio, todo mundo nasceu para construir coisas grandes. Então o seu chamado, o seu propósito deve ficar muito bem claro. Então assim, tentei ser breve, resumindo, a Gero hoje ela funciona dessa forma. Hoje eu tenho como clientes principais pacientes, empresários, é uma responsabilidade muito grande. Eu trabalho com vidas de pessoas. Por que eu gosto de atender empresário? O meu nicho de trabalho é empresário. Cara, olha a missão desses caras. Eu tenho paciente hoje que tem 600 funcionários. Eu tenho pacientes que tem 2.000 funcionários. Eu tenho paciente, então assim, se esse cara não tiver saúde, como é que a vida dele vai performar? Como é que vai performar a empresa dele? Como é que vai performar o casamento dele? O sono dele, o libido dele, o namoro dele, porque a vida sexual ela é uma qualidade, ela é saúde. Como é que está a vida sexual desse cara? Tudo é determinante para você performar na sua vida pessoal. Eu tenho pessoas que com 30 anos não conseguem brincar com o filho. Empresários, pessoas que têm problema de coluna, pessoas que têm problema de saúde, é empresário, está numa condição financeira boa, mas não tem saúde. Então assim, é o que chega lá para nós. Então eu vejo que a nossa missão, a minha missão é propagar isso, é pegar esses empresários, por exemplo, e levar saúde para esse cara, fazer esse cara performar em raciocínio, melhorar a parte cognitiva dele, raciocínio rápido. O cara administra empresa. Hoje eu vejo um empresário, por exemplo, vai um cliente, um paciente na minha empresa hoje. Eu olho esse cara entrando lá, olho esse cara preocupado, eu olho ele assim, cara, olha a responsabilidade, eu olho com dor assim, o que esse homem já passou? Porque eu sou empresário, então eu sei, eu vivo aquilo que eu prego. Então assim, eu prego aquilo que eu vivo aquilo que eu prego. Por quê? Porque eu sei a dor desse cara. O que cada empresário que está assistindo a gente agora, o que cada empresário passa, nós que somos empresários sabemos, porque a dor... Tem dia que eu chego bem cedo na minha empresa, eu olho o logo lá fora, assim, no jardim que eu montei lá fora, eu brinco assim às vezes, né? Eu olho assim e falo, caramba, é suor, lágrima e sangue. Porque as pessoas não imaginam o que é ser um empreendedor no Brasil, o que é empreender, o preço que se paga. De você, muitas vezes, tem uma história curta que era do Up. Eu lembro que eu tinha um Up, e aí eu lembro que eu tinha um boleto para pagar de um laboratório meu. Esse Up eu paguei R$32.000, um Up branco, eu lembro até hoje. E tinha o boleto, eu não tinha caixa. Isso há uns 6 anos atrás. Vendi o Up por 16 mil. Eu falei, cara, não posso deixar o processo parar. Mas por que eu fico feliz? Cara, graças a essas loucuras, que parecem loucura, que deu certo. Essas loucuras que estão me fazendo prosperar e estão me fazendo ir longe. Então, assim, é loucura para o empreendedor, não. O empresário, ele entende certinho o que eu fiz. Para pessoas de fora, que ainda tem uma cabeça ainda de CLT, que não entende o que é empreender, que quer aquela zona de segurança, muitos não vão compreender essa loucura. Que é o dono, muitas vezes, é o ser que menos ganha dinheiro no mês. Todo mundo recebe, menos o dono. Acabou o podcast, né? Acabou, né? Mas é o que eu falei, se não parar, a gente vai longe. É só o começo, né? Porque tem assunto pra falar, Com mas certeza. que história fantástica, né? Maravilhosa, cara. Até sobre conexões, né? Você é um cara que se conecta muito com as pessoas, acho que pelas suas raízes, pelas suas cicatrizes e por tudo que você viveu, né? Conta pra gente como que foi a conexão com o nosso diretor, né? Diego Pego. Olha, na verdade, tudo começou... Eu acredito com a nossa advogada em comum, a doutora Kelly Montesano, fica aí o nosso abraço.
uma pessoa enviada por Deus extraordinária, de puxar a minha orelha. Meu primeiro curso de gestão, que tratou a minha alma, que fez aquela forma generalista de entender algumas coisas, de entender o propósito. Eu não abri uma clínica, eu abri um lugar para cuidar de vidas, de cuidar de pessoas prosperarem através da saúde. E através dessa conexão eu consegui o Diego, eu conheci o Diego. E aí conheci pessoas que frequentam o mesmo ambiente, e aí vai entrar uma frase: olha, pense em alguém inteligente na nossa vida, que muitas das vezes nós, quando crianças, quando adolescentes, não damos valor. Vou falar alguém sábio agora, uma mulher sábia, é nossa mãe. Eu cresci com a minha mãe falando assim: ande com pessoas melhores do que você. E foi o que aconteceu. Então, por exemplo, o Diego, e eu andando com essa pessoa, foi onde que eu conheci o Diego. Com pessoas melhores do que eu. Você precisa andar com pessoas melhores do que você, para você ser melhor também. Tubarão anda com tubarão. É aquela história, simples assim. Então, essa conexão desse curso que eu falei para você de gestão, a galera do MBM, eu agradeço, transformou minha vida, fundador, CEO Flávio Garcia, enfim, todo o time. Devo muito a vocês, sim. Toda a bagagem, tudo que estou conquistando e entendendo do jogo, do que é empreender, do propósito. E aí conheci o Diego. E aí teve essa conexão. E a Ataca Pet, por exemplo, é uma empresa que eu vejo que o propósito é muito parecido com a da Gero. E você vê que bate os valores, não é à toa que a gente tem essa energia, essa sinergia. E para mim é uma honra, é um prazer estar com vocês, porque eu me sinto de casa. Você é de casa, cara. Já tá muito. Conectado demais. E é legal isso, porque deve ter gente perguntando assim: o que tá aí o cara falando de saúde e bem-estar na Ataca Pet, que é o mercado pet, etc e tal. Então é muito importante explicar de onde vem essa conexão, que na verdade os mercados só são nichos de negócio, as pessoas né, se conectando e tal. Isso é muito legal de ver acontecendo. Né? E uma coisa tem que ficar muito bem clara. Eu lembro que eu fui convidado por vocês para ministrar uma palestra aqui, e vamos lá, o que tem a ver a minha área com a Ataca Pet ou com qualquer outra empresa ou comércio? Tudo. Por quê? O vendedor, a vendedora, a secretária, o secretário, o manobrista, não interessa o cargo. Se ele não tiver saúde, ele não vai performar. A minha ideia e o meu propósito é trazer informação, é melhorar a vida desse cara. Porque, vamos lá, existem fatores fisiológicos, hormonais, psicológicos. São várias variáveis a se controlar. Se essa pessoa não tem uma saúde mental e física, ela não vai performar. É um vendedor que não vai vender bem, é uma secretária que não vai atender bem. Então a função da saúde em todos os meios, em todos os negócios, é primordial. Sem saúde você não performa. Por isso que nós unimos e tem esse sucesso hoje com a Ataca Pet. Vamos começar então falando dessas questões de saúde e bem-estar mesmo, para a gente ir caminhando à frente, né, com a nossa proposta. Você falou tudo que a gente pensa aqui também, né, Ramon? Que é assim, uma pessoa que performa bem, ela tá com os pilares da vida bem equilibrados, né? A roda da vida. Roda da vida. Tem que estar equilibrado e tal. E essa parte da exercício físico e tal, às vezes ela é muito negligenciada. As pessoas querem fazer exercício só por conta da estética e tal, e aí não é bem esse o caminho que você propõe lá, pelo que vimos aqui, que na verdade a Gera é um spa, um coach também, porque vocês fazem tudo lá. E assim, vamos começar falando sobre a importância da rotina de exercícios físicos. Ninguém está falando para ficar puxando tal, uma caminhada e tal. Fala o que isso muda na vida da pessoa, inclusive em disposição física. Rogério. Bom, algumas coisas devem ficar muito bem claras. Vamos agora respeitar e trazer como referências diretrizes mundiais. Bom, OMS. Para a OMS, sedentarismo é doença crônica. Então, o fato de você, por exemplo, ser obeso, ter uma hipertensão arterial, alguma doença cardiovascular, diabetes, e você ser sedentário entra no mesmo grupo. Você ser sedentário é fator de morte. Em média de 5 milhões de mortes ano pelo sedentarismo, causada pelo sedentarismo, que tem as suas consequências, que é o acidente cardiovascular, enfim, outras doenças. Você ser sedentário, você está correndo risco. Então, o que tem que ficar muito bem claro são os posicionamentos de grandes diretrizes. Eu acredito que isso já ia acontecer, mas a pandemia acelerou. Nós vivemos um tempo muito legal na área da saúde, que as pessoas estão se cuidando mais. Elas estão começando a entender que o sedentarismo, por exemplo, vai levar à morte. Que essa pessoa que vive
hábitos ruins, como por exemplo o tabagismo, álcool, noite de sono ruim, fast food, má alimentação, vai levar ela à ruína. Então você imagina um empresário, alguém que trabalha, que construiu sua vida, que estudou, o cara se alimenta mal, o cara dorme mal, isso vai levar o cara à morte. Então o que acontece? No Brasil hoje, 62% da população está com sobrepeso, caminhando para a obesidade. Nós vivemos um tempo onde o sobrepeso e a obesidade estão crescendo como nunca. Isso é perigosíssimo. Eu gosto de falar uma coisa, ela é um pouco radical, mas para pensar para mim. Na rua, na avenida, no centro da sua cidade, começa a reparar. Você não encontra mais aquelas pessoas de 40, 50, 60 anos desse tamanho, porque ela morre antes, ela infarta antes. Então assim, se a pessoa não se cuidar, não acordar para a vida, ela não consegue enxergar que ela precisa de saúde para brincar com o filho dela. Ela não consegue enxergar que você precisa ter saúde para o seu dia a dia. Então assim, eu vou dar um exemplo só, muito legal sobre atividade física. Poderia dar milhões. Vamos lá. Que aí podem ser que indústrias farmacêuticas não gostem, mas é a realidade. Eu vim aqui para falar de ciência. Existe remédio para baixar o LDL, que, entre aspas, a gente chama vulgarmente de mau colesterol. Mas aí é um outro assunto. Só que não existe remédio para aumentar o bom colesterol, que é o HDL. Adivinhem qual é o remédio número 1 para aumentar o HDL? O problema não é o LDL alto. O problema é o LDL alto e o HDL baixo. Eu faço uma somatória e junto esse número dos dois. Qual é o fator número 1 para fazer o aumento do HDL? Que é o bom colesterol. Atividade física. Então assim, inventaram um remédio para baixar o mau colesterol, mas não inventaram para aumentar o bom, a atividade física. Então o fato de você atividade física foi o que você falou, não é estético, não é para ficar com músculo, não é isso. O exercício ele vai além, é para sua cabeça. Você tem uma liberação hormonal, você tem uma liberação de hormônios do bem-estar, você tem uma liberação de coisas que vão fazer você prosperar, de você ficar mais atuante no seu dia a dia. A questão não é estética, a estética ela é consequência. Repara, eu lembro que eu tive um módulo no curso de gestão, era para ver uns dos 5 maiores empresários. E adivinhe, qual que é o hábito número 1 desses empresários que prosperaram no mundo? Atividade física. Sim. Um deles é triatleta. Então você vê que o cara leva isso para a vida dele, a atividade física. Não é questão que eu falei de estética, de saúde. Porque sem saúde você não vai ter sucesso. É bem linkado com o meu propósito. Poderia dar outros exemplos, existem alguns mitos, algumas coisas relacionadas e correlacionadas com o emagrecimento. Mas nesse nicho de atividade física, nesse nicho de emagrecimento, o que eu bato tão firme com o emagrecimento? Porque o país, o mundo, ele está obeso. Pessoas estão morrendo agora por não se cuidarem de ataque cardíaco, de infarto, enfim, de doenças cardiovasculares por não se cuidarem, por estar com sobrepeso. Isso é muito grave. Isso começa na infância, isso começa no dia a dia. O fast food, enfim, a tecnologia. Olha para você ver um dado interessante. Vou explicar para você e vou falar agora aonde que acontece o aumento da célula de gordura. Vamos lá. Criança, primeiro ano de vida e começo da adolescência. O que ocorre? Lembra daquela criancinha de colo que a mãe fala assim: olha que bonitinho, bebezinho, que gordinho? Você está matando o moleque. Por quê? Porque no começo da infância e no começo da adolescência, onde as células de gordura multiplicam e hipertrofiam, ou seja, ela hiperplasia e hipertrofia. O que é hiperplasia? Aumenta as quantidades. Hipertrofia aumenta o tamanho. A galera erra nessa idade, a mãe, o pai. É no começo da infância, quando ele está bebê no colo, e no começo da adolescência. São as duas fases cruciais onde você vai fazer um adulto provavelmente obeso. E aí, se a mãe e o pai geneticamente já não é favorecido, você vai trazer como consequência um adulto obeso. Então você vê que se eu for falar em genética, em epigenética e trazer conceitos um pouco mais técnicos, a gente vai começar a descobrir por que as pessoas estão engordando. É lá de trás, é consequência do uso do celular. Você repara que as pessoas hoje se alimentam com o celular na mão. Você tende a comer mais, você distrai. E aí outro segredo para fechar a parte do engordar, etc. Olha só, por que sorvete é tão gostoso, por exemplo, a bolacha recheada? Lembra, a gordura tem um poder
de demorar a mandar sinalizações para o cérebro. Então vamos lá. A gordura é muito legal, no sentido que aumenta a palatabilidade. Por que o sorvete é gostoso? Porque a palatabilidade do sorvete é muito gostosa. Só que a sinalização de saciedade, ela demora a ser sinalizada pro sistema nervoso central. A pessoa come mais sorvete, por exemplo, por quê? Porque ela está comendo e o cérebro não é avisado. O mecanismo de ação não é avisado que ele está saciado. Por isso que a pessoa come e vai indo. Olha como é fisiológico, olha como entra a ciência agora. Qual a consequência disso? Gente, tudo pode, ninguém está aqui falando que não pode comer sorvete. Mas o equilíbrio. Então, assim, uma coisa de novo da nossa mãe e da nossa avó. O que a nossa mãe e nossa avó falava no prato de comida? Vamos voltar lá para a infância. Menino, tem que pôr folha junto, menino. Come salada, menino. Olha só, quando você coloca salada, quando você coloca folhas junto com o feijão, com o arroz, com o frango ali, com a carne, olha o poder, olha o mecanismo que muito louco. A folha de alface tem um mecanismo de você elevar menos a glicemia. Entre aspas, sendo generalista, você engordaria menos. Você libera menos insulina, ou seja, você engordaria menos pelo fato de colocar as folhas junto. Eu estou falando de grosso modo. Então a mãe, de novo, já tem razão. Pensa em pessoas que são doutores e PhDs. É muito. E a avó, então? A avó não precisa nem falar. Então o que acontece? Tudo isso é o quê? Você vai criar adultos, vai criar pessoas que ao longo do tempo vão ser obesas, vão ser doentes. Só que assim, é uma discussão que a gente iria longe, né, que entra uma discussão social, em familiares, com hábitos, mas assim, é muito sério, gente. É muito sério porque você faz adultos obesos, adultos doentes, que não conseguem performar na sua vida empresarial, na sua vida de trabalho, na sua vida familiar. E é isso, para isso que eu criei a Gero, que é justamente, e o Gero também como pessoa para tentar ajudar essa galera. Porque assim como fui ajudado, assim como as pessoas merecem prosperar, eu quero levar informação. Por isso que hoje, preocupado, eu também preciso, eu estou brigando comigo mesmo para levar mais informação para essa galera, para levar mais informação no veículo da internet, porque as pessoas precisam ser ajudadas, as pessoas precisam saber. Geralmente tem pessoas que não sabem, por isso que a informação ela tem que espalhar. A internet é legal por isso. Mas resumindo é isso. Compartilhamento do bem que a gente sempre fala aqui, né? Com certeza. Não, cara, é muito doido, né? Que você vai entrando e verdade, o Gero vem trazendo uns pontos que é o básico, né, Gero? É o que a gente tá falando que é o básico. E começando pelo básico, tem aquele cara que tá olhando lá agora e fala assim, meu, caralho, tô fudido pra caralho, o Gero falou aí. Eu não faço nada. Cara, por onde esse cara começa? Porque a gente entende também que se o cara começar de uma vez, ele também vai se fudendo. Cara, existem protocolos, aí eu vou entrar. De novo, se a gente pegar OMS, Colégio Americano de Medicina do Esporte, existem diretrizes que, no mínimo, você deve fazer qualquer atividade física 30 minutos por dia. Isso é consenso. Todos os dias? Todos os dias. Olha só, de novo, eu não vou entrar em aspectos aqui fisiológicos, falar de... Não é nada disso, mas olha só. Até a arquitetura contribui para a economia de energia. Até a arquitetura contribui para você ganhar peso. Começa a lembrar lá atrás. Nós morávamos em casas grandes com quintais grandes. Escada. Hoje nós moramos escadas, não tinha controle remoto. Começa a analisar. Hoje nós moramos em apartamentos, 50, 80, 60 metros quadrados. Começa a parar para pensar em tudo isso. Agora eu estou indo lá na parte técnica, eu estou indo lá buscar porque as pessoas engordam. Olha só que loucura. Então assim... Por que antigamente era assim, ó, você pega de 2000 para cá, era assim, ó, o protocolo de emagrecimento e atividade física para a saúde, 2 or more, 3 or more, os anos foram 4 or more, 5 or more, 6 or more, 7 or more, é mais, a tecnologia também veio para isso. Como é que é o vidro elétrico hoje dos qualquer carro? Qualquer carro, já é de linha, já é do carro, é vidro elétrico. Então o corpo está cada vez... O corpo nasceu para ser econômico. Então vocês olham o que aconteceu. A tecnologia ela veio para ajudar muito, mas você tem que tomar muito cuidado. Então, olha só o nível que nós estamos chegando. Devemos ficar muito atentos. Lembra? Como é que criança brinca hoje? iPad, celular. Aquela galera que brincava com bolinha de gude, com pipa, com jogar-taco, está acabando. Talvez a nossa idade, ou uma abaixo da gente, vão ser os últimos. E aí você está vendo a importância. Então o nosso organismo ele foi criado para... O organismo, ele não quer fazer atividade física. O organismo, o cérebro não quer, ele quer zona de conforto. Ele quer ficar parado, ele quer ficar econômico. O próprio corpo armazena gordura. Então assim, se a gente for ver, é uma bola de neve e isso traz sim consequências.
Rogério, só entrando agora, você falou ali da geração, né? Que vai mudando. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Todo o urbanismo é feito pra gente não se locomover, né? Porque, ou menos possível. Você falou agora lembra que era assim? Que você tinha que pelo menos fazer um movimento, né? A direção do carro e tal. Mas eu só queria falar da geração. Você acha que então as próximas gerações elas vão ter mais problemas de saúde por conta, e não só física, mental também, por conta desse tipo de facilitação que a tecnologia está trazendo? Sim, vai ter. É uma geração preocupante que está vindo aí. Por quê? Nós temos problemas aí sérios. Assim, nunca tivemos uma geração de adolescentes, de crianças tão sedentárias. Nunca se houve, nunca. A gente começar a pegar números, a gente começa a reparar, você, por exemplo, quando você vai em festinha de criança, quantidade de criança que fica no celular. Começa a reparar os parques de uma cidade, começa a ficar mais atento a isso. E, além do físico, é o emocional. Nunca tivemos pessoas criadas de forma tão fraca. Hoje em dia, as próprias leis, né, protegem. A gente brinca, né, que são duas gerações. A que o mertiolate ardia e a que o mertiolate não arde. Então, você pega... tá cada vez... o pai hoje, você pega o pai. O pai, ele é idiotizado. Você pega o desenho da Peppa Pig, né? Bobinho. Você pega o Odeio Cris. Eu tenho 3 empregos. Pô, o cara tem 3 empregos. Por que ele precisa ter 3 empregos, né? Porque só ele trabalha. Não que, né? Sim, sim. O pai é o líder, o pai é o provedor, o pai é o sacerdote. Mas também não é ele sozinho. Mas a gente tá vendo uma geração onde a benção, quando você fala benção pai, benção tio, ela tá acabando. E aí você vai pegar isso, é loucura? Nossa, que negócio bobo, não. Eu fui criado assim, não que eu seja o dono da verdade, mas está acabando as raízes. E aí tem um provérbio árabe que vocês devem conhecer, e é mundialmente conhecido, que é aquele lá, lembra? Momentos difíceis fazem homens fortes. Momentos fáceis fazem homens fracos. É simplesmente isso. Em algum momento da vida... O ser humano, ele vai passar por algum problema. Não tem como, meu filho, por exemplo, tem 1 ano e meio. Eu queria poder blindá-lo, mas eu não vou conseguir. Em algum momento da vida, ele vai passar por algum estresse, ele vai passar por algum momento. E dependendo do estresse, o estresse é bom. O estresse, na magnitude correta, ele traz estímulo. De defesa, de você ir buscar, de lutar. Só que em algum momento ele vai passar, seja financeiro, seja matrimonial, enfim. É necessário passar esse deserto. É necessário porque... Igual a própria Bíblia fala, né? O pessoal viveu ali no Egito, depois foi pro deserto para ver Canaã. Todos precisam, porque você só vai dar valor quando você passar pelo deserto. É mais gostoso, é melhor, é mais prazeroso. Só que a gente está criando uma geração mimada que não pode ter estresse, não pode ter nada. Lembra do bullying na escola? Então, imagina, eu era gordinho na escola. Aprende a se defender, né? Minha mãe colocava a calça em mim até um bico assim. Aí eu lembro que ela virava as costas e eu abaixava. Aí às vezes eu esquecia, eu saía da escola assim, eu já saía com a calça abaixada, ela me batia na minha mão e subia a minha calça. E aí os moleques tiravam sarro de mim. Eu usava óculos 4 olhos. Hoje é bullying. Hoje não pode fazer nada. Hoje acabou. Então, assim, a gente, isso que eu falo, a gente vê uma geração que talvez eles não vão viver. Que está aprendendo só a reclamar e não agir, né? Hoje você tem, por exemplo, funcionários que ele chega atrasado, você vai falar com ele, o errado é a gente. É uma geração onde, assim, eles desistem muito fácil. Na vida, você tem que aprender o seguinte: você precisa, em alguns momentos, engolir sapo, ter paciência. Hoje você olha o Elon Musk, olha o Luciano Hang da Van, olha o fulano, o ciclano. Você não sabe a história desse cara, você não sabe o que ele passou, você não sabe o que ele teve que... O pão que o diabo amassou, como se diz. É muito fácil ver isso. O que eu acho legal? Pega a história do Luciano Hang, pega a história de todos. Todo mundo tem uma história para contar. E aí você pega o que é o legal, falar em legado. O que fica de legado aí? São os próprios pais, né, conduzindo os seus filhos a continuar esse legado. De ver que não é dinheiro, é valor. Acho que todo pai, né, que está assistindo a gente agora... Todo pai tem aquele sonho. Meu filho, por exemplo, ele vai ser o que ele quiser. Mas é um sonho meu que ele continue. Se eu conseguir ao final da vida abrir 10 gero, eu quero que ele abra 50. Mas não por causa do dinheiro, por causa do valor, por causa do propósito, dele ajudar a pessoa, dele gerar emprego, dele ajudar empresário que está todo estressado, querendo pôr uma arma na cabeça. Confiar em Deus e melhorar a sua saúde. Só que assim, isso só vai depender de nós, dessa geração. Que é uma geração que é o que a gente está falando agora. É uma geração ruim que está vindo, uma geração fraca. Tá preocupante. Fala.
Pergunta? Gero, nós temos uma pergunta aqui no Instagram do AtacaCast. Quais fatores que podem diminuir a testosterona e como aumentá-la de forma natural? Bom, fatores que fazem com que caia, que tenha uma queda abrupta, uma queda agressiva de testosterona. O sono. Vou dar mais um exemplo para ser o mais generalista possível. O estresse. Então, o estresse, o sono é fator de queda de testosterona. A má alimentação, tabagismo, álcool faz cair testosterona. Ao contrário disso, o que faz subir a testosterona. Deus foi tão perfeito que olha só que mecanismo Deus inventou. O exercício de alta intensidade e baixo volume. A própria musculação ou aqueles tiros, né? Como se falam que você dá na esteira, ou pega uma escada, uma subida aí no seu bairro, na sua casa, que você sobe correndo e dá o sprint. Aquilo faz com que exercícios de alta intensidade causem uma liberação como estímulo de testosterona. Então a própria atividade física faz com que você consiga produzir mais quantidade de testosterona. Então é uma relação simples. Hábitos sedentários, cai. Hábitos ativos de pessoas que praticam atividade física, hábitos saudáveis, aumenta a testosterona. E como consequência, a gente sabe a testosterona inúmeros benefícios. Dentre eles, o aumento da libido, vida sexualmente ativa e por aí vai. Olá, Laís, antes de você fazer a próxima ali, só pra gente entender, você falou do sono. Primeiro, já veio na hora. O que seria um sono de qualidade, assim? Uma pessoa que sente que está dormindo bem? Então, é uma média, a gente precisa ser generalista. Uma mediana brasileira, uma média de 8 horas. Só que existem pessoas, indivíduos, que com 6 horas já estão tão bem quanto os de 8. Mas uma média entre 6 e 8. Existem pessoas que com 8 não ficam bem. Vou te dar uma métrica. Como distinguir, diagnosticar se o seu sono está adequado? É quando você acorda com aquela sensação. Vou ao mundo, acordei. Isso indica o relógio circadiano, ciclo circadiano. Se você não acordar com essa sensação, é que você não está dormindo bem. Você quer acordar assim, bora. Quero acordar. Então não está legal. Acordou cansado, sono ruim. Provavelmente. Gero, mais uma pergunta. E quem nunca acorda com essa sensação de vou ao mundo, o que fazer? Então, aí depende de outros fatores. Eu estou sendo aqui generalista, mas depende de outros fatores. Por exemplo, fatores até hormonais. Se a gente for, por exemplo, medir o cortisol desse indivíduo, dessa pessoa, pode ser que ele está produzindo mais cortisol que o necessário. Que aí nós precisamos fazer um sistema de regular esses hormônios. Também sabemos que existem alguns fatores psicológicos, algum tipo de estresse. A pessoa já acorda cansada, pode ser pelo sono? Pode. Mas o que a gente tem que ver? Cada indivíduo é cada indivíduo, individualidade biológica. Eu não posso fechar diagnóstico, então isso pode ser vários motivos. Legal. Respondido. Ô Gero, voltando aqui no ciclo, né? Acho que é legal a gente voltar naquela questão do emagrecimento e tal, tem? Tem mais uma pergunta aí, pra fechar. O que é melhor? Exercícios todos os dias, 30 minutos, ou alternados de 1 hora? Depende. Eu tive um professor na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, que brincava assim, a melhor resposta é depende. Vamos lá, por que depende? Cada indivíduo, cada fase, individualidade biológica, cada pessoa está numa fase de treinamento. Vamos lá. Indivíduos treinados, depende vou dar um exemplo, aquela galera que treina peito na segunda-feira. Eu estou falando do músculo, tá? Lembra que quanto maior é o estímulo de intensidade desse treino, o músculo leva de 48 a 72 horas para recuperação. Então ele só deve treinar o músculo peitoral depois de 3 dias. Medidas, números, qualitativos sempre. Não qualitativos, não quantitativos. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Como você está fazendo essa atividade física? Meia boca? Baixa intensidade, alta intensidade, cada pessoa tem um treino. Indivíduos treinados de 5 a 6 vezes por semana. Indivíduos que treinam com protocolo para a saúde, no mínimo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana você já afasta algum risco, já tem alguns benefícios. Mas vai depender da fase que você está, o objetivo que você está. Só quero treinar para bem-estar, um objetivo, um protocolo. Quero treinar para ganho de massa muscular, um objetivo, um protocolo. Quero treinar para perder gordura, um objetivo. Cada indivíduo tem um objetivo. E você vai fazendo como se fosse um diamante, lapidando conforme o objetivo de cada um. O idoso, para ganhar força, ganhar saúde. E aí assim vai indo. Então cada pessoa tem o seu treino específico. E aí a gente chama de especificidade.
Ou seja, depende. Depende. É a melhor resposta, né, Gero? Depende. Vamos voltar então. Então vamos voltar lá no nosso núcleo, né? Vamos dizer que a galera te procurou aí para entender como funciona aí o programa de emagrecimento 120 dias. Explica pra gente. Então, o programa de emagrecimento de 120 dias é você se propor a você se autodesafiar a mudar os seus hábitos. É você pegar 120 dias e 0 álcool, 0 açúcar, atividade física e sair da vida do sedentarismo. É escolha. Você quer o que para sua vida? Eu gosto de usar um exemplo que eu dei aqui mesmo, uma palestra que eu dei na Tacapet, aqui naquele encontro lá que nós tivemos, né? E teve um outro lugar também que eu dei que eu usei o mesmo exemplo. Vamos lá. Eu falei para a pessoa que ela tem que beber no mínimo 3 litros de água. Por que eu estou fazendo uma analogia? Por que 3 litros de água? 3 litros de água é uma mediana brasileira. Pessoa de 1,70m a 70 kg sedentária tem que beber 3 litros de água para um bom funcionamento do organismo. A pessoa virou para mim e falou assim: mas eu não consigo, eu não vou bater isso. Aí eu respondi da seguinte forma: cara, se você não está se propondo a beber 3 litros de água, o que você quer para a tua vida? Você quer trocar de carro, dar uma casa própria para sua família, mudar o salário, e você está falando para mim que você não consegue beber água? Então, o projeto 120 dias ele veio para você ser um divisor de água de falar assim: eu quero mudar. A mudança ela é possível, mas depende de você. Eu dou toda a informação, dou todo o protocolo. Em 120 dias eu faço você performar e mudar a sua vida. Mas a escolha ela vem sua. Então a ideia é você mudar hábito, maior ingestão de água, zerar o açúcar, cortar o álcool e por aí vai. Então não vem falar pra mim que não consegue, porque se você não consegue beber água, que futuro que você vai ter? Uma faculdade, um cargo melhor? Olha os desafios. O que é 3 litros de água perto do desafio que você vai ter na tua vida? Ô Gero, você tem um case assim, porra, que você fala case de sucesso nesse programa? Tenho vários. Conta um. Se você olhar, por exemplo, no Instagram da nossa clínica, que é @geronúcleo de saúde, tem vários. Então tem as últimas fotos lá, tem casos bastante peculiares, né? Tem o caso de um rapaz chamado Henrique, é um empresário. Tem caso de um cara chamado Rodrigo, tem o caso de um cara chamado Renato. Então, por exemplo, eu tenho obesos que chegaram a ser mórbidos, ou obesos grau 1, grau 2, que hoje levam uma vida de atleta, que tem um nível atlético. Porque eles se propuseram e entenderam que com o perfil de nível 5, né, que eu falei daquele empresário, os grandes empresários têm aquele nível, eles levam a disciplina, eles entenderam que eles performaram melhor. Existe uma lei, a gente chama de lei da transferência. Com a mudança de hábito e com eles performando na parte de atividade física, saúde, eles performaram mais no trabalho. Eles viram a necessidade e o quanto precisam dessa ferramenta que é mudar hábito. Com o exercício eles viram que eles performaram mais, ganharam mais dinheiro, fecharam melhores negócios, trabalham mais dispostos, tem mais ação, poder cognitivo rápido. A mudança laboratorial. Então eles fizeram um check-up, comparamos os check-ups que são feitos e refeitos e ele vê a melhora na saúde dele. Então, assim, lá, até a galera que estiver seguindo aí no meu Instagram, no Instagram da clínica, tem vários cases aí. Show. Estilo de vida, né? Olha lá, ó. Caraca, velho. O editor vai mostrar aí, né? O editor mostra aí que é animal. Estilo de vida, né? Ô, Gero, e aí você que cuida também dessa parte, né? Mental. Isso que você está falando, inclusive nesse programa aí dos 120 dias, que demanda muita disciplina, determinação e foco. O cara tem que ter isso, senão não adianta ele reclamar dos resultados que não vêm, né? Mas eu tenho uma questão para você que seria o seguinte: um indivíduo lá, ele tem uma falta de disposição absurda. Às vezes ele está tentando ser determinado, está tentando fazer a disciplina acontecer para ele ter o resultado, mas ele tem uma indisposição muito, muito forte, né? Como que ele pode identificar se isso não é nenhum problema, uma deficiência hormonal, por exemplo? Se é alguma coisa orgânica nele e não... Então, na verdade, o paciente ele chega até a nossa clínica realizado, é feita uma triagem. Então, por exemplo, eu entro com um check-up de exames laboratoriais. Nos próprios exames indica, eu consigo fazer um estudo dele minuciosamente de cada fator que está tendo, de cada, por exemplo, a gente não pode olhar os exames laboratoriais como um fator isolado. Às vezes o cara tem uma boa testosterona. O que é uma boa testosterona? São números em média, sendo bem generalista, de 200 a 800. Mas vamos lá. Às vezes o cara tem 800 de testosterona, só que os transportadores ou algum eixo
tem números discrepantes. O cara tem testosterona, mas não tem como carregar isso para a célula. Você tem números, por exemplo, às vezes você pega um indivíduo obeso, né? O cara que está com sobrepeso. Geralmente ele tem o estradiol alterado, ele tem hormônios femininos alterados. É o cara que começa, aquele cara que você vê que ele está um pouquinho acima do peso, que parece um peito, parecido com o da mulher. Ele está convertendo hormônio masculino em feminino. E isso dá uma alteração hormonal significativa que traz consequência para a vida dele se autocarregar. O cara é sedentário, hormônios desregulados. Então, assim, no próprio check-up, você consegue diagnosticar isso. Então, você vê lá, por exemplo, tem um exame, eu gosto de chamar ele de dedo duro, chama Roma-IR ou Roma-IR. Esse exame, o que ele faz? Ele é aplicado, né, no marcador laboratorial para ver os últimos 3 meses da dieta dele, do carboidrato. Existe um outro exame que eu consigo ver, as últimas 2 a 3 semanas da dieta dele, da ingestão de carboidrato. Então, no próprio exame, eu consigo diagnosticar perfil renal, como é que ele está, como ele vem se comportando. E aí você vê que tem alguns deles que são mentirosos, né? Eles mentem para si mesmo. Não, eu não bebo nada, eu não como nada, eu não faço nada. E aí é triste, porque você começa a olhar lá exames que você fala, se o cara não se cuidar, ele é um pré-diabético, ele é um cara que ele vai ter problema. Existem métricas, por exemplo, você pega a 5ª diretriz, né, de cardiologia, existem números aí que nos mostram, através do exame, que o cara está correndo risco. Se ele não abrir o olho, não se cuidar e não mudar hábito, ele vai ter problema. E aí fica a dica e o puxão de orelha, que é o seguinte: muitas das vezes, na maioria dos casos, os marcadores laboratoriais, eles têm, a gente chama de assintomáticos. A pessoa geralmente é aquele cara que fala assim, eu não faço exame, não faço check-up, porque se eu fizer vai dar errado, eu vou ter alguma coisa. O que acontece? O perfil e a característica dos exames laboratoriais é assintomático. O indivíduo está com os exames todos alterados, ele está intoxicado e ele não tem sintoma. O que é o ruim disso? Quando o sintoma vem de uma vez. Paulada. É aquele cara que não faz aquele check-up anual, é o cara que não se cuida. E infelizmente tem números, né? Existem alguns números também que a gente sabe que é genético. Você pega, tem números dentro do colesterol, por exemplo, do perfil lipídico, que é genético. Então o cara tem um problema genético, a gente diagnostica. O tradicional, você pega o remédio, a simvastatina, né? Ele é prescrito, existe um número ideal para você prescrever. Você não pode chegar prescrevendo. Existe todo um detalhe, todo um cuidado laboratorial minucioso de olhar número por número, de todo cuidado. Então você vê que hoje em dia a gente vive, até na área da medicina, né? Tudo é feito com muito cuidado, tudo tem que ser feito com muito zelo, com muito carinho, com cada pessoa, cada indivíduo. Porque isso pode trazer consequências ruins. Então, assim, o fator é fisiológico, hormonal, sim, principalmente no cara que está com sobrepeso e obeso. E existe também aquele cara que é que a gente chama de magro de ruim, o falso magro. Porque a gente acha que ele está magro, né? Ele está magro visualmente, só que a saúde dele está toda debilitada. Se a gente for olhar os hábitos dele, olhar o que ele vem fazendo, ele engana, porque não está saudável. Igual o peso. Peso não quer dizer nada. Vou dar um exemplo. O IMC. O IMC logo eu acredito que ele vai sair de uso, né? Ele vai estar em desuso. Por quê? Eu tenho 1,79m e 128 kg. Eu sou obeso se eu for usar o IMC. Aí você vai falar... Né? Tem mulheres que são pesadas, que fazem atividade física, que tem um nível de massa muscular, que essas mulheres são obesas, têm sobrepeso, e não é. Ela é dura, ela é forte, ela tem um volume bacana, alto de massa muscular e tem um baixo percentual de gordura. E ela é considerada sobrepeso. Então tem que tomar muito cuidado do que é o MC e como eu vou usar. Caraca, ô Gera, agora eu queria entrar na... Não, eu só queria saber, quais médicos você tem na sua empresa que fazem parte da sua equipe? Então, na verdade é assim, lá é uma clínica multidisciplinar. Então eu tenho, por exemplo, em média 20 especialidades. Então eu tenho desde nutrólogo, médico ortomolecular, médico endócrino, geriatra, ortopedista, psiquiatra, neuro, clínico geral, ginecologista, médico agora com implante capilar. Nossa, é uma clínica completa, é uma policlínica, né? Então, na verdade, a Gero, ela traz o conceito de núcleo de saúde. Por isso que eu coloquei o nome Gero Núcleo de Saúde.
Rogério, no núcleo, como que funcionam os programas? São programas que você faz específico para cada modelo? Você consegue, vou remanejar, vou colocar isso aqui nisso? Isso. Como que funciona? Geralmente são programas pré-definidos, porém a gente dá aquele toque especial com a individualidade biológica, que a gente usa os princípios do treinamento que regem, né, a diretriz, porque cada pessoa tem uma necessidade. Olha só, existem protocolos que é assim, dependendo do resultado do exame laboratorial, a pessoa precisa fazer exercícios com maior intensidade ou com menor. Existem pessoas que precisam fazer treinos mais volumosos e uns menos volumosos. Existem pessoas que precisam fazer mais musculação e menos aeróbio. Existem pessoas que precisam fazer mais aeróbio e menos musculação. Isso é feito através do resultado. Cada pessoa, nós fazemos uma triagem e através dos resultados nós realizamos o protocolo. Então nós introduzimos, nós adaptamos e é feito mais ou menos dessa forma. Então nós tem os protocolos feitos, mas porém nós analisamos a resposta fisiológica de cada indivíduo, a necessidade dele. Se o cara quiser ir lá fazer só o check-up dos exames, você faz também? Sem problema nenhum. É uma clínica de saúde, é um núcleo de saúde. Então lá tanto é para saúde quanto é para performance. Então eu trato muita doença também. A ideia é para prevenção, mas temos casos lá complicados de obesidade mórbida, casos de câncer, nós temos casos lá que hoje eu cuido desde da performance até a saúde. Tem um caso legal que você contou que você descobriu lá que o cara estava próximo de infartar, né? O que acontece? Como eu falei para você, os marcadores laboratoriais, por exemplo, eles são assintomáticos. Existem muitas pessoas que estão com os exames alterados ou prestes a acontecer algo e não estão ligando. E aí, quando elas fazem esse tipo de exame, esse tipo de protocolo, esse tipo de check-up, pode ser que a gente comece a diagnosticar alguma coisa. A gente comece a enxergar, eu costumo falar assim, é como se fosse um semáforo. Ele é o sinal amarelo. Amarelo é a atenção. Então você começa a ver a pessoa, começa a enxergar assim, olha assim, você está chegando numa situação aqui que está me dando um alarme, vai investigar. Nós não pedimos apenas esse exame, são outros exames de imagem, exames específicos. Lembrando que os exames laboratoriais são generalistas, eu preciso também vir para a parte de especialista. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma esteatose hepática, diagnosticar, a gente pede tanto o exame laboratorial quanto o exame de imagem, porque o exame de imagem vai mostrar a saúde do fígado como está. Porque hoje em dia a gente tem até a esteatose não alcoólica. A pessoa não precisa fazer o uso de álcool para dizer que ela tem esteatose, né? Que tem aquele mito, né? A esteatose é a bebida. Não, pode ser que a pessoa seja obesa e tenha esteatose. Como que é o nome dessa doença? Esteatose hepática. Porra. Seria aquela... Como que é o nome daquela outra doença que o cara quando bebe muito tem? Cirrose, tá aí em cima disso. Vamos entrar nesse assunto então desses maus hábitos, né? Muita gente tem essa questão ali do quantidade de bebida alcoólica, que é legal, que não é refrigerante. A gente vai entrar agora nessa seara dos maus hábitos, né? Para que a gente também consiga ter um norte. Olha, tem uma pergunta antes. Tem duas, na verdade. O GH tem o mesmo efeito para as mulheres? Eu não sei nem o que é GH. Bom, vamos lá. O GH é um hormônio. É um hormônio, a gente sabe, conhecido como hormônio usado para emagrecimento. Aí vamos lá. Alguns conceitos devem ficar muito bem claro. O GH, ele é o hormônio do crescimento na criança. No adulto, ele tem um efeito lipolítico de emagrecimento. Ele causa lipólise, quebra da molécula de gordura. O GH é usado para reposição hormonal em criança. Então vamos lá. O papai e a mamãe é baixinho, 1,5 m. E o filho vai nascer baixinho, lógico. Eu posso entrar com uma reposição hormonal de GH antes que as cartilagens epifisiárias se fechem e fazer uma reposição para esse menino, a gente aumentar a estatura dele. O GH é feito para isso na criança. No adulto, ele é usado geralmente para emagrecimento, ele é lipolítico. Só que eu vou dar uma dica agora. Ele só é convertido, ele só é usado, otimizado com o uso de testosterona, de outro hormônio junto. Ele de forma isolada, ele não causa efeito nenhum. Isso é só um exemplo, eu estou sendo generalista, precisava de algo um pouco mais próximo, né, mais individual, para a gente fazer um protocolo, ver se a pessoa tem capacidade, saúde para isso, se não há problema. Usar parâmetros e métricas com protocolo de saúde, não é usar de qualquer forma, mas ele é usado para emagrecimento sim, mas não de forma isolada. Eu preciso combinar ele com outros hormônios para ele funcionar. Mas lembra, na criança ele usa para crescimento, no adulto ele tem sim ação de emagrecimento. Consigo tirar a ginecomastia masculina com treinos?
O pessoal tá com os termos técnicos aí, hein? Bacana. Bom, ginecomastia. O que é a ginecomastia? São alterações, inclusive, que no próprio check-up, no próprio exame laboratorial, com certeza já está aparecendo. É um efeito colateral, geralmente hormonal, que precisa ser, por exemplo, prescrito, e essa pessoa que está perguntando, com certeza, precisa procurar um médico para a gente prescrever, né? O anastrozol, na verdade, ele está aromatizando, está convertendo hormônio masculino e feminino, e só no exercício, não, ele precisa fazer a modulação hormonal para regular isso. Então, ele precisa voltar a converter, ver, fazer um check-up, ver como é que estão esses números laboratoriais, passar no nutrólogo, num endócrino, em alguém especialista para prescrever a dose, a quantidade e o produto certo, o farmacológico certo para converter. Depende o grau da ginecomastia, se for um grau acentuado, é até o risco e vai ser necessária a cirurgia. Porque a mama, na verdade a mama ela cresce, né? E chega num grau tão alto que a pessoa precisa fazer a cirurgia. Mas ele precisa agora procurar um médico, fazer o check-up e ter uma prescrição correta do medicamento correto. Vai lá para fazer o exame de parece grave, hein? Não é grave, né? Está convertendo hormônio masculino e feminino. O que a gente estava falando antes das perguntas? Então agora a gente vai falar sobre a importância da boa alimentação, né? Só antes disso, só pra gente frisar ali, né, nesses maus hábitos aí que as pessoas costumam ter, que é beber durante a semana, refrigerante, pra gente poder explorar um pouco isso a longo prazo também, né? Qual o tipo de malefício que isso vai fazer a longo prazo? Refrigerante eu sei que... O refrigerante é devido ao açúcar, né? Devido ao açúcar, ele é ruim. A menor bebida, se a gente for analisar, qual é a menor bebida? Água. Água. Mas assim, tudo tem a ver, né? Por exemplo, existem pessoas, que, inclusive perto de nós, que tomam 2 litros de refrigerante por dia. Isso é grave. Isso vai trazer consequência. Então, assim, fora o refrigerante, muita coisa nós temos que tomar cuidado, né? Porque tudo tem que ser o equilíbrio. Então, também não posso pegar assim, vou comer filé de frango antes de dormir. Só que eu como 6, 7, 8 filé de frango. Também não adianta. Porque eu tenho um excesso de proteína, o organismo não consegue converter esse excesso para dentro da célula e isso causa uma superdosagem, etc. Então, assim, você vê que tudo é o equilíbrio. Nós sabemos também que tem pessoas aqui que não são atletas, que não têm pretensão de competir, e a ideia também não é essa, mas assim, tudo é o equilíbrio. Bebida alcoólica. Nós estamos aqui para julgar, para condenar, e a ideia não é essa. Mas faz mal? Sim, o alcoolismo faz mal. Agora, não estou falando das pessoas que tomam uma taça de vinho. Estou falando da pessoa que toma uma garrafa por dia. O álcool, por exemplo, você pega na parte do emagrecimento, né? Principalmente as mulheres se preocupam. Eu tenho carboidrato, eu tenho proteína e tenho gordura como macronutriente. O que acontece com o álcool? O álcool ele tem um fator nele que ele é convertido em triacilglicerol, que é um tipo de gordura que vai ser convertido diretamente na região do abdômen. Então o álcool tem um mecanismo que, se a gente for ver a quantidade de quilocaloria por grama, a gordura é 9, o carboidrato é 4 e o álcool é 7. Então tem que tomar muito cuidado com o quê? O álcool é um fator, sim, de você ganhar peso, da região abdominal está prejudicada devido ao uso de álcool, à ingestão de álcool. É o preço que se paga. Você tem que olhar no espelho, falar o que realmente eu quero. É beber social, é uma taça de vinho, é o preço. Então o preço de você quiser ter uma performance. E aí uma coisa vem que é a sua genética, porque nós temos a genética no meio de tudo isso daí. Só que mesmo a pessoa tendo genética, ela pode ter uma genética magra, só que tem esses maus hábitos e pode prejudicar a saúde. Mas assim, tudo em excesso, eu acho que o equilíbrio é a melhor ferramenta. Agora sim, álcool prejudica? Sim. Refrigerante prejudica? Sim. Açúcar prejudica? Sim. E é engraçado que essas pessoas sabem o que elas devem fazer. Sim. A grande questão que nós temos, é uma questão mental e psicológica, é de uma mudança de mindset. Por quê? Porque, repara, elas sabem que precisam tomar mais água. Elas sabem. É engraçado que assim, ou no nutricionista ou no médico, elas sabem o que devem, só que elas não fazem. Elas precisam escutar de terceiros. E muitas das vezes elas terceirizam o problema. Elas são vitimistas. E aí eu vou entrar num conceito agora da gestão que é assim... Existem 2 características de pessoas. As pessoas de menor esforço e as pessoas de maior esforço. Quem são as pessoas de menor esforço? Talvez para algumas áreas.
Vitimista é uma pessoa de menor esforço, a pessoa que coloca a culpa em todos, a pessoa que terceiriza o problema, a pessoa que não quer correr atrás, trabalhar, etc. E existe a pessoa que tem de maior esforço, que é o disciplinado, que é o cara que corre, que estuda, que vai para cima. Eu vou até dar exemplos como cultura de povos. O japonês, ele é maior esforço, a cultura é menor esforço? Muito maior esforço. Então você vê, o maior esforço ele tem a disciplina como característica. A pessoa de menor esforço tem a indisciplina. Então você vê que começa a mexer com cultura, começa a mexer com indivíduos, com escolhas. E aí temos que tomar cuidado que assim, às vezes o cara ele é maior esforço no trabalho e menor esforço na vida dele de saúde. Então o cara que trabalha esforçado, só que na vida dele para saúde, a ideia qual que é? Você ser maior esforço para tudo. O equilíbrio de novo. Mas fica essa característica, fica essa pegadinha aí. Legal. Rogério, agora com essa questão da internet, todo o conteúdo fácil, né, e rápido, a gente vê muitas coisas, né? E, como secar em 30 dias. Não sei o que. A receita que vai fazer você secar e não sei o que. Tanto de treinos quanto de receita, né? De alimentação. O que você enxerga como os malefícios Dos milagres. desses milagres? Milagres oferecidos aí. Bom, a priori, nós temos que ir na fisiologia. Deve-se tomar muito cuidado, porque não existe receita de bolo, não existe nada mágico. A internet ela veio para trazer informação, ela veio para inovar. O mundo mudou com a internet, mas tem muita coisa ruim na internet, assim como tem muita coisa boa. Vou dar um exemplo do spa, e assim como dietas da moda. Dieta da lua, dieta do sol, dieta da lâmpada, dieta da garrafa, dieta do óculos. Fisiologicamente, como funciona? Cada molécula de carboidrato carrega consigo 2,3 moléculas de água. Quando eu tiro o carboidrato, pão, macarrão, arroz, eu diminuo, o que eu estou tirando do organismo? O que eu estou chupando? O que eu estou enxugando do organismo? Água. Então dá aquele aspecto que você murchou. Mas aquilo não foi gordura, foi água. Por que indivíduos que fazem dietas radicais emagrecem rápido? Porque eles tiram do organismo água e não gordura. Então, assim, essas dietas loucas, eu vou dar um número agora para você que é muito complicado. O hipotálamo, ele é o sinalizador da fome. Ele é um alarme. Então, por exemplo, o que é tão difícil, né? Você pega indivíduos que são obesos, que têm um sobrepeso. A média, um número, para o cara ficar mais... como é que eu posso dizer? Íntimo da dieta, ficar mais fácil, ele ter uma melhor dinâmica para ele sofrer menos é a seguinte: o hipotálamo leva de 6 a 8 meses para se adaptar a essa nova dieta. Então vamos lá, o indivíduo precisa emagrecer muito, obeso, com sobrepeso, vai ficar um pouco mais fácil do 6º mês para frente, porque o hipotálamo funciona da seguinte forma: ele vai ficar assim no primeiro mês de dieta, me manda comida, eu tô com fome, igual alarme, tô com fome. Conforme ele vai passando por esse deserto, ele vai passando essas etapas, quando chegar no 6º mês, 7º, ele vai disparar o alarme assim: me manda comida, me manda comida. Ele vai com menor frequência, a fome cai. Só que existe, por quê? Porque tem uma adaptação. Então se ele não... olha só que número bacana, né? A adesão a programas de emagrecimento, a adesão à atividade física geralmente é até 12 semanas, 3 meses. Como é que funciona? Os indivíduos geralmente entram na academia, entram numa clínica ou em algum programa de emagrecimento, eles fazem até a maioria 3 meses. Depois do 3º mês eles param. No 3º mês eles desistem. Porque olha como é que funciona o organismo, a adaptação fisiológica. Quando eu vou fazer um treino, por exemplo, supino, que a barra está tremendo, não é o músculo que está adaptado, é o cérebro não está adaptado. Após o 3º mês, a barra para de tremer. O resultado de hipertrofia vem depois do 3º mês. O que muitas das pessoas fazem? Desistem no 3º. Aonde que elas vão começar a ter resultado, elas param. É a pessoa do menor esforço, lembra? E aí você pega o obeso, quando chega no 6º mês, no 7º ali, que vai ficar mais, que ele vai estar adaptado, que ele vai sofrer menos a dieta, ele para. Só que hoje, graças a Deus, você tem mecanismo, tem a nutrologia, tem farmacológicos, tem um monte de coisa no mercado que auxilia tudo isso estruturalmente. Né? Não é só... você não vai estar sozinho. Eu estou sendo bem generalista e bem enfático assim. Existem mecanismos, existe
estrutura para ele chegar nesse 6º ou 7º mês e ele sofrer menos. Só que a pessoa lá não paga o preço. E aí você começa a ver números preocupantes, que é o seguinte: pessoas que fazem cirurgia bariátrica, pessoas que fazem cirurgia de redução do estômago, ao longo do tempo, a maioria delas voltam com o peso que estava. Preocupação: a cirurgia bariátrica e a redução do estômago é a última carta, é a última chance que eu tenho de entrar com alguma intervenção para essa pessoa emagrecer. E o que está acontecendo? Não mudou o mindset. E aí a pessoa volta com o peso. E aí como é que faz? Aí fudeu, né? Aí tem como fazer cirurgia na mentalidade. Aí como é que faz? Né? Porque o cérebro dela continua o cérebro de gordo. É. Então é complicado. Quer dizer, não tem como fazer cirurgia na mentalidade, né? Rogério, assim, eu sei que tudo depende, como a gente está descobrindo aqui, que depende de exames e tal, mas se pudesse fazer de uma forma geral, assim, o que seria a alimentação boa, diária, assim, aquela balanceada? Você já falou do verde, você já falou ali do que mais... Cara, é o básico, né? Isso É o que você já sabe. todas as pessoas que estão nos assistindo agora, a informação está aí, né? É realmente o básico. Eu recomendo, dependendo de onde você esteja, procurar um nutricionista, algum especialista voltado a isso, mas assim, alimentos que venham da terra, a batata, o arroz, a aveia, folhas, legumes, verduras e frutas, e o básico e velho feijão com arroz. Uma boa carne, uma carne magra, então depende, assim, como eu estou sendo bem generalista. Sim. Quantidade de água, a média de 3 litros, eu acredito que esse é um bom começo, é o caminho. Então o caminho principal é esse, mas é o que eu falei, eu estou sendo generalista, né? Então depende da pessoa. Por exemplo, a gente usa uma métrica que é a seguinte: pessoas que estão obesas, a gente entra com déficit calórico. O segredo do emagrecimento, ele é único, déficit calórico. A pessoa que emagrecer, ela deve ao longo do dia ingerir menos energia e gastar mais. Claro que eu estou sendo generalista, mas o que a gente faz? Indivíduos obesos é 1.000 calorias de déficit. Indivíduos que não estão obesos, 500 calorias. É uma métrica que se usa. Estou sendo bem generalista. É mais ou menos o caminho que a gente toma. Indivíduos obesos, você pode deixar ele um pouquinho mais... Só que olha só o problema onde vai. Agora vamos falar de fisiologia, né? Indivíduo, qualquer um, perdeu 10 quilos. Analise o seguinte: a pessoa está lá com 100 quilos e foi para 90 quilos. Posteriormente a isso, concomitantemente a isso, o que acontece? O organismo fica mais lento. Ou seja, o organismo ele entra em modo econômico. Cai a taxa em 10%. Ou seja, ao mesmo tempo que você perdeu, vai ficando cada vez mais difícil. Então vamos lá. O organismo ele fica mais difícil, em média 10%. Então do peso que eu perdi, pode pôr 10%. Ele fica mais econômico. Por isso que é tão difícil emagrecer. Não é assim... As pessoas vão assim no nutricionista, ao médico: perdi 10 quilos esse mês. Ele perde, né? A pessoa que está com sobrepeso avançado. No outro ele também quer 10. E no outro, não é assim que funciona. Quanto mais se perde, mais difícil fica. Entra num platô. Porque o organismo ele entra em modo econômico. Opa, ele está gastando energia. O que está fazendo? Ele entra em modo econômico. Então o metabolismo cai. E aí qual que é a ideia de fazer a musculação junto com o trabalho de emagrecimento? É ele perder menos massa magra. Porque a massa magra é uma célula ativa que faz ele aumentar o metabolismo dele por ter um volume correto de massa muscular. Mas olha só como funciona, como é o mecanismo de ação, ele é muito simples mesmo. É básico e simples, mas precisa ser feito, né, gente? Acho que esse é o grande lição, disciplina, e a gente já sabe. E outra que você estava falando sobre a alimentação ali, é tudo que a gente já tem como cultura, né? Brasileiro, arroz, feijão, uma carne magra, uma salada e tal. Para quem não come carne, mas enfim, mas tem sempre ali, tá sempre à mão, né? Não, e eu costumo brincar falo até com a Laís. O pessoal de antigamente, tipo, os nossos avós, eles eram muito saudáveis. Por quê? Comiam muita coisa da terra, né? Arroz, feijão. Mudou-se muito, né? Hoje a gente vive na era do fast food. Então você vê, tudo é fast food, tudo é pizza, tudo é hambúrguer, tudo é internet, alguns aplicativos de alimentação. Nós estamos aqui agora. Nós poderíamos ir a um outro local para comer agora, mas se a gente quiser, a gente usa o celular. Pede, chega na hora. É muito mais fácil. Outra, a pessoa chega cansada do trabalho. A pessoa chegou cansada do trabalho e aí entra de novo naquele exemplo que eu dei. A pessoa de maior esforço, menor esforço. A pessoa chega cansada do trabalho. Ela vai querer e vai se dar o luxo de fazer comida? Não. A pessoa de menor esforço vai fazer o quê? Ela vai pedir um fast food. Só que a pessoa de maior esforço, ela vai cozinhar o que é correto. É o querer, é aonde você quer chegar. É você ser diferente dos outros. E é muito fácil, às vezes, quando você chega em casa cansado, um pouquinho
que eu vou comer agora? Meu, faz um ovo mexido, uma salada, pronto. Foi só a refeição da noite. Mas, então, é fácil, é rápido. Exatamente, Leite. Porque assim, isso entra também no que a gente estava falando sobre as novas gerações também. Quando fica tudo muito entregue... Quer falar? Fica tudo muito entregue também, a geração vai ficando um pouco sedentária mesmo, não só de exercício, mas de não faz mais nada, né? Que aí a gente entra numa outra série de saúde mental que hoje, cara, ansiedade, depressão, que mais? Síndrome do pânico, várias situações como que eu te falo, a doença do século XXI. Não é? Mas assim, isso se deriva também de muita falta de... Você tá querendo falar, Natália? O que foi, Léo? Acabando. Ah, tá, desculpa. Então, mas enfim, só pra gente comentar a respeito disso também, que eu acho que é importante, também é saúde, né? Quer falar sobre isso? Bom, a gente vive na era da depressão, né? E aí vai muito além, né? Vou tentar ser o mais generalista possível. É o futuro, a tecnologia também contribuindo para isso, infelizmente. Por quê? É a era das redes sociais. As redes sociais, ela contribui criar um mundo onde a maioria das pessoas olham aquele celular, aquele Instagram e repara que no Instagram ninguém tem problema. É aquela vida lúdica. Perfeito. As pessoas estão trocando um livro por tempo de Instagram, de Facebook. Começa a reparar, se a gente for começar a entrar no assunto que eu vou resumir rapidamente, que é a dopamina, né? Você vê que a depressão, ela está diretamente ligada à dopamina. Por quê? O que se viu? Um estudo, pode trazer vários, eu vou dar um exemplo de um estudo. Vamos lá. Rede social, fast food, pornografia, álcool, tabagismo e drogas ilícitas. Todas elas trazem como consequência a depressão. Por quê? Porque você quer o tempo todo viver com essa descarga de dopamina. Então você tem um sistema de cascata dopaminérgica, onde você pega uma pornografia, o álcool, um tabagismo ou uso excessivo de rede social. Na hora que você tira isso, você entra em depressão. Você tem um vício e na hora que você vem para a vida real, a pessoa entra em depressão. Então assim, eu só estou falando do feijão com arroz, eu só estou sendo um pouquinho generalista, a gente não tem nem tempo, né, marca outro dia para falar sobre isso. Mas olha só como é perigoso a tecnologia e as redes sociais. O que vem por trás de tudo isso? A gente está entrando numa era, a gente está voltando à era das cavernas. Por exemplo, o que a gente fazia lá nas cavernas? O que a gente estudou? O povo não se comunicava com símbolos? O que é um emoji? Exatamente. Cara, a gente está voltando. E aí eu vou dar uma outra informação que é o seguinte. Nós temos uma métrica onde nós sabemos, por exemplo, que a pessoa que é empreendedor, ele nasce empreendedor. É uma porcentagem mínima da população mundial, 3%. E você tem uma outra população que são 97%. Você pode ter certeza que aquele cara que performa, aquele cara que hoje está grande, aquele cara que é uma pessoa exemplo na sociedade, de uma das pessoas mais ricas do mundo, ele não fica o dia inteiro no Instagram. Ele não fica o dia inteiro. Quem fica, infelizmente, é pessoas que ainda não tiveram a dimensão de quem são, de entender que tem que ser maior esforço, de estudar. A internet, ela veio para trazer o bom e o ruim. Você tem que ser inteligente o suficiente para saber diagnosticar até onde ela pode te ajudar. Porque depende do caso, ela também pode te atrapalhar. Então, pessoas que estão no nível acima dos nossos, pessoas que prosperaram financeiramente, elas não ficam na internet o número que as outras pessoas normais ficam. Né? Elas estão produzindo, elas estão lendo, elas estão estudando. A internet, ela veio para ajudar, sim, mas ela também veio como fator de risco também de te prejudicar. Eu diria que essas pessoas que você falou dos 3% ali são pessoas que evitam tudo que não vai trazer produção para a vida delas, o que elas querem. Né? Porque elas produzem, elas são os maiores esforços, elas são disciplinadas, elas não ficam perdendo tempo. Tem foco, a hora é cara, né? Vamos aí, eu sei que tá caminhando pro final, que hoje... Boa, né? Rogério, já tem que marcar outra visita. Mas é sempre a gente fala isso. Pra gente e outra que o tempo passa rápido aqui, se não é a Laís ali sacudindo a Larissa, a gente não vai saber nunca. A gente podia fazer um quadro de saúde com o Gero. Lá no nosso Instagram, eu acho que é bacana. É legal. E aí, Gero, topa ou não? Dicas. Quadro de saúde com Gero Marcondes. Aí, nossa, viu? Larissa, assina com ele. Eu vou fazer aqui a penúltima para mandar a bola aqui. Novidade, hein, galera? Gero Goiânia, preparem-se. Chama, bebê. Eu vou perguntar sobre isso agora. Bom, enfim, infelizmente já caminhando pro final. Ô, Gero, fala pra gente os próximos passos aí
da clínica? O que você está planejando? O que já está acontecendo também? Cara, na verdade é assim, como na vida, né, cara, foi o que eu falei, que tá me pegando bastante esse pilar espiritual, né? De nada adianta também a gente trazer riqueza para nós mesmos se você não consegue contribuir ao outro. Então, o que mais está me pegando, eu venho numa transição de estudos, de cada dia mais entender. Nós brincamos daquele seriado do Netflix, né, o Suits. É um jogo mesmo, o mundo do empreendedorismo, né? Existem algumas regras, existem algumas coisas que você não pode errar, mas muitas vezes você vai errar. A gente tomar muito cuidado e estudar, se preparar para isso. Hoje nós somos um grupo SM Gero, que leva meu sobrenome, Gero da Silva Marcondes. E hoje nós temos, que eu falei, um laboratório de medicina diagnóstica, temos em construção outras unidades. E o que eu quero como sonho, que a gente tem aí o motivograma, né? Que é aquele teste que nós realizamos para ver o que você foi, o que te realiza, né? O que te move. E o meu sonho é cada vez mais expandir a Gero, um dia franquear e abrir mais unidades aonde eu puder. Levar isso como legado e como sonho da minha realização pessoal. Eu vejo isso como um sonho, eu vejo isso como... O que eu vejo muito em mim, que outras pessoas... O que eu mais quero... Eu escutei um negócio do dia de um pastor, eu achei muito legal. Que existem pessoas agora, nesse momento, esperando que eu tenha sucesso e olhar para mim e falar assim, olha o que Jesus fez na vida desse cara, para elas se motivarem, para falar, se esse cara que não tinha nada, que era chucro, conseguiu chegar, eu também consigo. Então que eu consiga com a minha vida e com o meu propósito, mostrar para as pessoas que cada um, qualquer um, e aí foi o que eu falei no começo, minha história não é melhor que a sua, não é mais triste, eu fui isso, eu fui aquilo, não, todo mundo tem sua história. Mas o que eu queria deixar como mensagem, que todo mundo é capaz, todo mundo vai ser o que quiser ser. Eu quero ser um manobrista, você vai ser um manobrista. Eu quero ser um dono de uma rede de alguma empresa, você é dono da rede, você vai ser dono do que você é o que você quiser. É você que escolhe. Aí a pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Então fica isso de mensagem, mas assim, o que eu vejo? Todos são capazes. O sonho, ele não tem tamanho, ele é impossível. Então é mais ou menos o que eu acredito. Quase deu a definição da nossa então. pergunta, né? Vamos ver se ele vai falar algo diferente. Ele tá animado e tá disposto, hein? Ô Gero, é o seguinte, cara, primeiro agradecer, gratidão demais pelo seu tempo, né? Muito valioso aí, a gente sabe até que tá mudando agora. Vou ser atendido pelo Gero, não, mas não é mais Gero, não. Agora o Gero de liderança que tá em outros negócios e eu fico muito feliz, cara, com o seu crescimento, com a sua evolução. E gratidão demais. E agora vamos caminhar para a última pergunta. A gente sempre pergunta isso, sempre é realmente uma resposta que nos impressiona da sua forma, do seu jeito de ser. O que é o sucesso para o Gero? Então, o sucesso eu posso falar que entra no propósito da Gero Núcleo de Saúde, que é ajudar pessoas. Isso é o sucesso. Agora, se você perguntar o meu sucesso particular, ele é romper barreira. Ele é quebrar homeostase, é sair do steady state. É sair da mesmice. É você não estar acostumado a uma palavra na gestão que nós condenamos chamada estabilidade. Não existe a palavra estabilidade. Sucesso para mim é não pensar em estabilidade. A nunca se contentar com o mesmo. Seja um carro, seja a saúde que você tem, sempre buscar o melhor. Então sucesso para mim é quebra de homeostase. Sucesso para mim é não entrar em estabilidade. Então, quando a gente fala em estabilidade, está falando de alguns setores e algumas coisas da nossa vida. O nosso casamento não pode ter estabilidade. Tem que ser cada vez melhor. É sair do casamento e falar assim, eu vivo um namoro. Eu vou trazer para a empresa? Não, aqui tá bom, a empresa está faturando 100 mil, tá bom? Não, é mais. Mas é sempre mais? É sempre mais. Sempre mais. Não existe estabilidade. Então, o sucesso para mim é quebrar a estabilidade. Show demais. Demais. Aliás, né, a gente falou que ia falar de saúde física e tal, falamos de muito mais também. Então, muito satisfeito com esse episódio, hein, Ramon? Poxa, com certeza, cara. As meninas participaram bastante também. Muitas perguntas.
E aí, gente, ó, não perde tempo não. A gente vai soltar lá o Ataca Dicas com o Gero Marcondes. Pode esperar aí. Já tá rolando Ataca Dicas, né? Com finanças e tal. A gente não para, cara. Não, a gente não para. Gero, ó. Sucesso não é estabilidade. Exatamente. Gratidão demais, meu irmão. Puta, a gente já sabia que ia ser bom demais, mas foi. Eu que agradeço. É um prazer, é uma honra ter vocês aí, ter vindo aqui, né? Espero contribuir aí e estar mais vezes com vocês. Show demais. Gratidão, meu brother. Gratidão. Não, bem, não ganha, Cafu.